As 12 tribos de Israel. Entender as 12 tribos de Israel é importante, pois foi a partir delas que toda a nação dos judeus se formou. Mas falar em 12 tribos é quase impossível sem relembrar a promessa de Deus feita a um certo homem chamado Abraão. O Senhor prometeu a Abraão que ele seria pai de muitas nações e que as nações da terra seriam abençoadas por intermédio dele. Abraão, casado com Sara e cuja história é muito conhecida, teve 2 filhos, Ismael e Isaque. Após a morte do patriarca Abraão, a promessa passou para o seu filho mais novo, Isaque, e se cumpria através de sua descendência. Isaque e Rebeca geraram 2 filhos, Esaú e Jacó. Apesar de não ser o primogênito, Jacó, usando de meios traiçoeiros, tomou a primogenitura e a bênção de seu irmão Esaú. Agora, a promessa iniciada em Abraão e continuada em Isaque iria adiante por meio de Jacó e sua descendência. Em certo momento de sua história, o Senhor muda o nome de Jacó, o enganador, para Israel, campeão com Deus. E essa foi a primeira menção bíblica do nome da nação que o Senhor estava formando a partir de Abraão. Jacó teve 13 filhos, 12 homens e uma mulher. E é daí que vêm as tão conhecidas 12 tribos de Israel. Jacó se casou primeiro com Lia, mas não era exatamente isso que ele almejava. Na verdade, ele foi enganado por Labão, seu sogro, que se recusou a permitir que Raquel, sua filha mais nova, e a mulher a quem Jacó amava, se casasse, enquanto Lia, a filha mais velha, ainda estivesse solteira. Mais tarde, porém, Jacó se casou também com Raquel. Jacó teve 6 filhos e uma filha com Lia: Ruben, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulon e Diná, a única filha mulher de Jacó, e que não é contada entre as tribos. Fazia parte do costume daquela época, quando a mulher não podia ter filhos, dar sua serva para que o marido tivesse filhos por meio dela. Foi isso que Sara fez quando entregou sua serva Agar, que resultou no nascimento de Ismael, por exemplo. Jacó amava Raquel, mas esta era estéril. Ao perceber que não podia dar filhos a seu marido, ela seguiu tal costume e entregou sua serva Bila a Jacó. Com Bila, Jacó teve 2 filhos, Dan e Naphtali. Depois de dar à luz a Judá, e vendo que a serva de Raquel dera filhos a Jacó, Lia também entregou Zilpa, sua serva, e com ela Jacó teve 2 filhos, Gade e Azer. Por fim, aprove ao Senhor abrir a madre de Raquel, e ela pôde dar à luz aos 2 últimos filhos de Jacó, José e Benjamim, que vieram a ser seus preferidos. A situação muda um pouquinho agora, pois José teve 2 filhos, Manassés e Efraim. Depois de toda a família de Jacó já estar estabelecida no Egito, Jacó adotou os 2 filhos de José, e os netos passaram a ser contados entre seus próprios filhos. E é por isso que nos livros seguintes, vemos os nomes de Manassés e Efraim sendo contados entre as 12 tribos de Israel. Você já deve ter notado que não existe a tribo de José. Isso porque ele foi representado por meio de seus filhos. Mas aí ficamos com 13 tribos, certo? Pois bem, existe um detalhe sobre Levi também. O Senhor separou os levitas para um fim muito específico. Eles eram sacerdotes da nação de Israel. O Senhor disse a Moisés que estava separando os levitas para serem seus no lugar dos primogênitos hebreus que foram poupados no Egito, no dia em que a 10ª praga assolou aquela terra. Os levitas não eram contados entre as tribos e também não receberam porção de terra em Canaã, pois o Senhor era a porção deles. Todas as tribos, porém, deram parte de suas terras aos levitas, e entre elas estavam as cidades-refúgio. Antes de falecer, Jacó abençoou seus filhos. Essa bênção pode ser encontrada no capítulo 49 do livro de Gênesis, e possui um caráter profético. A fala de Jacó não compreendeu somente a vida de seus filhos, mas o futuro de toda a nação de Israel. Da bênção de Jacó, gostaríamos de destacar 2 exemplos. A José, Jacó profetizou: José é uma árvore frutífera à beira de uma fonte, cujos galhos passam por cima do muro. De fato, José teve muitos descendentes heróicos, como Josué, sucessor de Moisés, Débora e Gideão, juízes importantes para Israel. Para Judá, Jacó declarou: o cetro não se apartará de Judá, nem o bastão de comando de seus descendentes, até que venha aquele a quem ele pertence. E a ele as nações obedecerão. A Bíblia nos mostra como todos os reis de Judá, partindo de Davi, vieram desta tribo. E é claro que não podemos nos esquecer do próprio Jesus, aquele a quem o cetro pertence perpetuamente, e que também veio dos judeus.
O que começou como uma promessa a um único homem, Abraão, se tornou uma população numerosa e importante para o cumprimento das promessas de Deus. Isso nos mostra como as promessas do Senhor podem ter objetivos que muitas vezes sequer imaginamos. Se você gostou do vídeo, não deixe de curtir, se inscrever no canal e ativar as notificações. Nos siga em nossas redes sociais e baixe o aplicativo da Bíblia em seu tablet ou smartphone. Até a próxima!